Olá, eu já vou chegar me apresentando, porque provavelmente pessoas que não me conhecem vão assistir esse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu não tenho experiência praticamente nenhuma com isso que eu vou fazer, que eu tô começando a fazer agora. Então me perdoem a inexperiência, a simplicidade desse vídeo, a minha simplicidade de me expor, né, diante de vocês, diante dessa câmera. Eu até pensei em me arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, pelo menos um batom, mas eu decidi fazer isso de uma forma bem simples, até mesmo para eu não ficar engessada, eu mesma não ficar envolvida com essas coisas, não que isso não seja importante, mas é porque devido a toda a inexperiência e a minha urgência em fazer isso também, eu não quero ficar pensando em muita coisa agora, né? Nem tendo que parar para programar muita coisa, para me arrumar e eu me senti inspirada agora. Eu ainda tô meio gripada, eu peguei uma gripe, mas eu tô me sentindo inspirada a fazer isso agora. E eu vou ouvir porque eu sinto que é um impulso do Espírito Santo. E eu quero compartilhar dentro desses 10 anos de casamento alguns caminhos que eu fiz, algumas situações em que eu estive, né, que eu me envolvi, momentos difíceis que eu passei dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento. E se eu pudesse chamar esse vídeo ou esse curso, eu não sei, essa experiência que eu vou começar a dividir com vocês a partir de hoje, eu acredito que poderia ser da tolice para a sabedoria, ou de uma mulher tola, de tola a sábia, né? E hoje eu quero compartilhar de uma forma bem breve, não vou adentrar questões dentro que eu vivi dentro do casamento, mas eu vou falar sobre o detalhe principal, basicamente o principal que toda mulher ela deve ter, ela precisa ter para ela ter um casamento edificado, um casamento firme, um casamento saudável. E se isso ainda não aconteceu para você, eu creio que pode acontecer se você aplicar essas coisas, né? Tudo que eu vou falar, processar, passar aqui são experiências pessoais, mas baseadas na palavra, né? Eu venci áreas da nossa vida conjugal. Eu vou falar de mim pessoalmente. Talvez eu não envolva tanto questões do meu marido, eu não sei como que vai ser daqui pra frente, mas eu quero falar a minha experiência pessoal a respeito da sabedoria. A gente ouve muito que a mulher sábia, ela edifica sua casa e a tola, com as próprias mãos, ela derruba ou ela destrói. Isso está em Provérbios, é um provérbio, provérbio 14, no versículo 1. E aí a gente pensa assim, poxa, mas que responsabilidade é essa, né, que foi dada a nós mulheres de edificar uma casa, né? Mas com sabedoria eu sou prova viva disso, que é possível, né? Mas para a sabedoria chegar, para a sabedoria entrar, a tolice tem que sair, ela tem que ser banida do nosso coração. Ainda em Provérbios 14, 7, a Bíblia diz assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Eu acredito que para a gente começar a vencer dentro do casamento, dentro do nosso relacionamento, nós vencermos como mulheres, como esposas, é preciso a gente se afastar de conselhos tolos, né? O provérbio está dizendo para a gente se afastar de tolo, de pessoas tolas, né? Que agem em tolice e que não há proveito nenhum nas coisas que essas pessoas falam. Eu acredito que isso é muito propício, muito importante para esse momento que a gente está vivendo hoje, atualmente, dentro desse contexto, na sociedade, nas famílias, né? Tudo que está acontecendo no nosso meio. Às vezes a gente tem mania de abrir a nossa vida conjugal, os nossos problemas para qualquer pessoa, e às vezes a gente erra falando com pessoas tolas que vão dar pra gente conselhos, maus conselhos. Por exemplo, eu posso passar por um problema dentro de casa, ir para um ponto de ônibus e conversar com qualquer um no ponto de ônibus e eu acertar em cheio numa pessoa tola, numa mulher tola, reclamar, olha, o meu marido isso, o meu marido aquilo,
né? E essa pessoa virar pra você, pra gente, né? E falar assim, olha, casamento é isso mesmo, casamento não dá certo, divorcia, hoje em dia é assim, tá difícil, você não tem que aceitar certas coisas do seu marido ou da sua esposa, e a gente abre o nosso coração para alguém que não vai trazer nada proveitoso pra gente ouvir. Nada que a gente possa aplicar na nossa vida que não vai nos levar, coisas que vão nos levar para destruição, na verdade, ou até acelerar o processo da destruição da nossa casa, da nossa família, né? A Bíblia diz também que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Então, há um padrão para a pessoa que quer ser sábia, que quer se tornar sábia, que quer ser cada vez mais sábia. É andar na companhia de sábios. Eu gosto muito de um texto em Tito que diz que as mulheres mais velhas, elas ensinam as mais novas a serem boas esposas, que cuidam dos seus filhos, cuidam das suas casas. Então, há lugares, há pessoas que nós podemos ir direto nos aconselhar. Não é proibido a gente buscar um conselho, até mesmo porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos se acha a sabedoria, ou na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. E isso é um fato. Nós podemos ir a pessoas, mas que o Espírito Santo, ele nos direcione. Eu acredito, nós temos entendido que há um padrão bíblico para o casamento, há um padrão bíblico para a família, há um padrão bíblico para a esposa, para o esposo, para os filhos, né? Para cada área da nossa vida. E o maior conselheiro que nós podemos buscar e ir até ele, ainda que Deus ele use homens, ele use mulheres sábias e sábios para nos aconselhar, o maior conselho que nós podemos buscar hoje na nossa vida é o conselho da palavra de Deus. O maior conselho que a gente vai encontrar, os maiores conselhos, e até mesmo para essa questão da sabedoria, se eu quero me tornar uma pessoa sábia, é eu me deitar o meu coração dentro da palavra de Deus, né? Eu inclinar o meu coração para isso. E onde eu adquiri sabedoria? Comecei a meditar no livro de Provérbios a cada manhã, para cada dia do mês eu ia lendo um Provérbios. E foi muito incrível porque a sabedoria ela foi encontrando um lugar no meu coração. E é interessante que a Bíblia diz isso, que a sabedoria ela repousa sobre os corações que são sensatos, né? Corações que estão buscando verdadeiramente a sabedoria, ela vai repousar nesse coração, né? Eu gosto também de um texto que diz que a sabedoria, Deus ele dá sabedoria para todos que lhe pedem, né? E ele dá de uma forma assim, sem medidas. Então, assim, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter vergonha, nós podemos ir direto na fonte da sabedoria, que é Deus, né? Quando a gente pensa em sabedoria e inteligência são duas coisas totalmente diferentes. Inteligência é uma habilidade humana, nós podemos aumentá-la, mas a sabedoria, ela também pode ser aumentada, lógico e evidente, mas a sabedoria é um dom que vem de Deus para a nossa vida, né? Um coração sábio é algo que vem de Deus. Salomão, ele pôde pedir todas as coisas para Deus, mas ele pediu sabedoria para que ele governasse aquele povo. Senhor, me dê sabedoria para que eu governe esse seu povo, esse grande povo que o Senhor tem colocado na minha mão. Então, assim, eu fui entendendo e descobrindo o que realmente é esse provérbio que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Deus, ele tem um negócio com as mulheres, com os homens também, mas ele nos deu essa sabedoria feminina, essa capacidade feminina de edificar uma casa, né? De edificar uma família. Provérbios 1:7 diz assim que um homem ele se torna sábio, começando pelo temor do Senhor. Ou outras traduções diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o temor do Senhor é aquele start, né? Aquele início para a gente chegar a esse lugar de sabedoria, esse lugar de sábios. É quando eu começo a temer o Senhor, quando eu olho para a palavra, para o padrão de Deus, para aquilo que Ele idealizou para a família, para a nossa casa, para a nossa vida, isso gera um temor no meu coração. E aí Ele vai adicionando sabedoria na nossa vida, né? Tiago 3,17, diz que
A sabedoria, ela vem do alto e é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria, ela é imparcial e ela é sincera. Dentro disso aqui, eu acho que dentro dessa questão, dessa descrição do que é a sabedoria que vem do alto, tá a descrição do que uma mulher deve ser, do que um homem deve ser, né? Essa sabedoria, ela vai nos ajudar a agir de forma pacífica, de forma amável, de uma forma pura, né? Sem ter, a gente começa a ter o nosso coração purificado. O nosso coração, ele vai sendo direcionado, ele vai sendo guiado para a gente viver conforme o propósito e o ideal de Deus para nossa vida. Então, assim, o primeiro conselho que eu daria hoje, né, de uma forma geral, e foi onde Deus, ele começou a mudar a minha vida, mudar a minha história, e até mesmo em cada área, cada situação da minha vida, foi através da sabedoria. Essa busca pela sabedoria, ela fez diferença lá atrás, e ela tem feito total diferença hoje, no decorrer dos meus dias. E aí a gente pensa assim, mas como chegar lá? Né? Como chegar no casamento dos sonhos? Como que o meu marido, ele vai ser transformado? Meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é um tolo, né? Você tá falando aí, Fernanda, para não andar com tolos, mas o meu marido é um tolo, né? Mas foi nos dada essa capacidade. A Bíblia diz que uma mulher santa, a mulher santa, ela santifica o seu marido, né? E eu acredito que uma mulher sábia, ela edifica o seu marido. Uma mulher exemplar, conforme diz a palavra, ela é a coroa do seu marido, né? E nós, mulheres, só vamos nos tornar exemplares a partir do momento que a gente cumprir cabalmente cada passo a passo que Deus, ele nos deixou na sua palavra, né? Parece que é algo tão difícil, mas se a gente começar hoje a praticar pequenas coisas, eu falo que é ingerir pequenas porções de sabedoria, pequenas pílulas de sabedoria, que é 1 Provérbios por dia, e buscando essa sabedoria do alto, né? A cada novo amanhecer, a gente ir para os pés do Senhor, a gente se ajoelhar, clamar pela nossa própria vida para começar. Porque toda mudança que nós desejamos, que nós almejamos, ela começa primeiro em nós. Então, assim, para hoje, como um primeiro passo, né, para sair desse lugar da tolice, né, para a gente conseguir edificar uma casa na rocha, uma casa em Jesus, uma casa conforme os padrões bíblicos, a gente precisa sair desse lugar da tolice, né? Largar essa mulher tola que habita, que às vezes insiste em habitar em nós, no nosso interior, e ir buscar diretamente na fonte, o dono da sabedoria. A Bíblia ainda diz que Jesus, ele é a sabedoria de Deus, né? Então um relacionamento com Jesus, um relacionamento com a palavra, vai nos encher, vai trazer sabedoria para a nossa vida. E aí nós vamos sair dessa condição da tolice, desse, né? Às vezes eu não vou falar que nós somos tolas, às vezes a gente está no estado de tolice, né? Mas não é o ideal de Deus para a nossa vida. E eu espero que você tenha sido muito abençoada, que você aplique. Eu quero dar uma outra dica, faça um diário, né? Anote todos os dias aquilo que o Espírito Santo, ele comunicar no seu coração. Sempre que você abrir a Bíblia, um Provérbios, um texto, né? Tome nota daquilo que Deus falar ao seu coração, que o Espírito Santo ministrar. Sempre peça que ele abra os olhos do seu entendimento, para que você possa entender. E buscar esse temor do Senhor. Se eu temo o Senhor, se eu tenho um temor no meu coração, eu vou vai ter em mim o desejo de viver para agradá-lo. E às vezes nós pensamos no nosso chamado, na nossa vocação, não, mas essa não é a minha vocação, eu não nasci para ser uma dona de casa, eu não nasci para ser uma esposa. Eu ouço mulheres falar isso todo dia, eu não nasci para cozinhar, não nasci para limpar a casa, né? Nós nascemos mulheres, o Senhor, ele não errou quando ele nos criou, né? A Bíblia diz que todos os nossos dias, eles estão contados, eles estão escritos no livro, né? Então ele tem os nossos dias contados, escritos. Há um plano maravilhoso para nós mulheres, mas a questão é que há uma confusão tão grande no mundo,
na sociedade e às vezes vai nos confundindo. E nós não vamos chegar no lugar das coisas grandes, das coisas maiores, num lugar de honra, num lugar de reconhecimento, quando a nossa família, o nosso cônjuge, ele olha para nós e ele se sente admirado, ele nos aprecia, se a gente não aplicar aqui agora, começar daquilo que é pequeno, buscando essa sabedoria, buscando ser uma pessoa humilde, buscando viver a nossa chamada. Se nós nascemos mulheres, nos casamos, tivemos filhos, essa é a nossa maior missão, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso filho, cuidar do nosso marido. E eu acho que essa é a melhor parte, cuidar do marido. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde.